Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aí para receber esses vídeos todos os dias. E hoje a gente vai falar de um livro que eu ganhei, na verdade, de presente, uma raridade, que é um livro que chama Ideias que Colam. Inclusive eu fiz uma série, faz um bom tempo já, sobre os 5 princípios, né? As cinco coisas que tem que estar presentes nas ideias que colam, e a gente falou sobre cada um deles, mas hoje eu quero fazer um vídeo um pouquinho mais conciso. Então nesse vídeo a gente vai falar sobre as 5 etapas de uma ideia que de fato cola, né? Que as pessoas se lembram e saem contando para os outros por aí. Quais são essas 5 etapas? Bom, a primeira delas é o que eu falo nesse canal o tempo todo para você, né? Antes de conversar com as pessoas, tem que chamar a atenção delas. Então a primeira coisa que tem que fazer é fazer as pessoas prestarem atenção em você. Essa é a etapa número 1, tá? De uma ideia que cola. É você fazer as pessoas prenderem a atenção e escutarem com toda a atenção aquilo que você está dizendo. A segunda é você compreender e se lembrar. Ou seja, não adianta só você prestar atenção naquilo que você está falando, ou as pessoas prestarem atenção no que você está falando. A pessoa precisa entender, sacar, entender o processo, o que você está falando, né? Compreender o que você falou e se lembrar daquilo. Para você conseguir fazer a pessoa se lembrar e para ela compreender, basicamente o que você tem que fazer é contar coisas para ela que sejam, como é que eu vou dizer, inusitadas. Né? Então, contar de uma maneira simples, falar as coisas de uma maneira muito simples. E uma forma fácil de você fazer as pessoas se lembrarem é contando analogias. Então quem não lembra, por exemplo, de frases como melhor um pássaro na mão do que 2 voando? E essas expressões que todo mundo fala. Por que essas coisas todo mundo fala? Inclusive em várias línguas diferentes se falam essas expressões como essa que eu te falei agora. Por que isso? Porque as pessoas se lembram e elas entendem. Faz sentido para elas, certo? E elas se lembram porque é muito fácil de se lembrar, inclusive até visual, né? Melhor um pássaro na mão do que 2 voando. Você consegue até visualizar a hora que a gente fala sobre isso. Esse é o segundo passo, então, compreender e se lembrar. Terceiro passo é concordar e acreditar. Se a pessoa não concorda com aquilo que você está falando, ela não vai espalhar essa mensagem e provavelmente ela não vai nem se lembrar dali um tempinho do que você falou para ela. Então, o terceiro passo é convencer as pessoas, né? Convencer de que elas de fato concordem, falam, nossa, realmente isso daí faz sentido. Né? Então quando eu te falo melhor um pássaro na mão do que 2 voando, as pessoas param e falam, pô, faz sentido melhor mesmo. Né? É melhor ter alguma coisa garantida aqui do que não ter nada, né? Ou do que arriscar muito alto. Né? Então geralmente é esse o contexto que as pessoas entendem essa frase. Então a terceira parte é concordar e acreditar naquilo que você está falando. Da mesma forma, não adianta, se você estiver contando uma história, por exemplo, né? Como aquela história lá do... Quer ver uma ideia que cola pra caramba? Sabe aquela história de que você vai no cinema e que tem uma agulha que você vai sentar no cinema, a agulha vai pegar AIDS? Sabe aquelas lendas urbanas que tem por aí? Cara, essa é uma das histórias que talvez você já tenha até ouvido, né? Ela é plausível, saca? Você percebe que ela é uma história que, assim, a princípio, quando você ouve a primeira vez, você fala, não, pô, pode ser mesmo que alguém faça um negócio desse. Vai saber, né? Tem tanta gente ruim no mundo. Depois que você descobre que esse vírus não pode ser transmitido dessa maneira e que ele morre no ar depois de, sei lá, 1 segundo exposto à hora, esse vírus morre, né? Então você fala, não tem nada a ver. Agora, quando você conta a primeira vez para as pessoas, elas têm que acreditar. E se elas acreditarem, elas saem falando dessa história para todo mundo. Né? É o princípio que a gente vê, por exemplo, nessas mensagens que o pessoal te manda, né? Então, historinhas de WhatsApp ou coisas desse sentido. Né? As pessoas acreditam no que a gente conta ali e acabam até mesmo espalhando a notícia sem nem mesmo validar se aquilo é verdade ou não. A quarta etapa é se importar, ou seja, tem que ser algo que seja relevante para aquela pessoa, ela tem que ligar para aquilo ali, né? Então ela para e olha e fala, caramba, eu quero salvar meus amigos, né? Eu me importo com as pessoas, com a minha família e tal, não quero que ninguém corra risco, então eu espalho a história da agulha no cinema, né? Então essa é uma ideia que cola. E por último, é ser capaz de agir baseado nessa história, ou no que você acabou de ouvir, nessa ideia que você escutou. Né? Ser capaz de agir. Então, se você, geralmente a gente faz isso, né? Fazer as pessoas agirem com um call to action, ou seja, uma ação, um comando para ação, onde a gente manda a pessoa fazer alguma coisa. Algo do tipo, compartilha essa história, senão você vai cair um raio na tua cabeça e, sei lá, Deus vai te matar daqui 3 minutos. Sabe aquelas coisas de correntes, né? Essas correntes funcionam porque tem esses 5 elementos, ou tem boa parte desses 5 elementos que a gente falou aqui. Então prestar atenção, compreender e perceber, entender o que você está falando com ela, né? Concordar com aquilo que você está falando e acreditar no que você está falando, se importar, ou seja, ser algo relevante,
E por último, se você colocar as pessoas em ação, né? De alguma maneira elas se importarem até o ponto de, nossa, eu vou fazer, vou mandar essa mensagem para frente, né? Esses são as 5 etapas do livro Ideias que Colam, que é um livro que você não encontra mais aqui no Brasil, mas se você quiser comprar ele em inglês, ele chama Made to Stick, né? Então é um livro fantástico sobre marketing, na verdade, né? Sobre como o cérebro humano funciona e sobre como fazer para uma mensagem colar. Se você quiser saber mais sobre esse livro, tem uma série de vídeos aqui nesse canal, que eu vou linkar aqui para você, tá? Aqui no final desse vídeo. E você pode começar por lá, são 7 vídeos que você pode assistir, tá bom? É isso então, a gente se vê no vídeo de amanhã, pessoal. Um grande abraço e até amanhã.